Tudo bem, menina? Olá, bom dia, Padilha. Tudo Tudo bem? ótimo, tudo maravilhosamente bem. Recebi um convite muito interessante dessa vez. Sim, sim, recebemos um pedido, sim, muito bom, muito interessante. Então, o pedido e o convite foi que a pessoa pediu especificamente, então, que você falasse sobre a jornada do herói e o tarô. Tudo bem, estamos aqui para isso, não é mesmo? Falar sobre o monomito e também o tarô. Vamos falar primeiro sobre a jornada do herói, não é mesmo? Sim, Hum, Lembrando apenas que é um ponto de vista pessoal diante da minha ótica, que é apenas uma visão finita de uma menininha brincando com o Tantra do macrocosmo. Ai, ai. O monomito, que é o nome que dão para o padrão que se repete diante das histórias que se findam sobre a intenção pura da psique humana, e por isso fazem tanto sucesso. Esse conceito de jornada cíclica está presente em vários mitos, em vários conceitos, de acordo com alguns antropólogos e até mesmo o conceito da narratologia, entende, menina? Essas coisas chiques que os homens dão muitos nomes, sabe? A meu ver, assim como os mitos dentro da própria filosofia, nós temos certos conceitos intrínsecos que as pessoas captam para a própria formatação de certas histórias, de certos ideais, que seguem um certo padrão, porque elas colhem do próprio rio das verdades, compreende? Da caixa, do cubo. E aí as pessoas conseguem conceber o novo diante de alterações de pontos, fração, né, uma função, um padrão, até mesmo em um comparativo com a, a matemática em si, né, mesmo? Você tem uma função, altera os fatores, né, altera os itens e tem resultados distintos, não é mesmo? Aí, a partir daí, a gente coloca aí um princípio sobre histórias recentes, né? Histórias da Disney, a Mulan, esses Matrix, essas outras coisas, a Star Wars, né? Vamos fazer metidas, sim, vamos fazer metidas. É, já me chamaram para falar, estou aqui. sim, sim. E aí, sempre esse padrão, né? A Pequena Sereia, esses grandes conceitos, né? Essa ubiguidade, o menino tem disleia, fica difícil. Assim eu tá de passar, Ubiquidade, fica sim, difícil, eu passo vergonha, eu passo vergonha. é ubiquidade, sim. É, esse Mas, conceito junguiano, esse arquétipo de forças inconscientes, dentro da concepção daquele menino que nasceu há pouco tempo, como é o nome? Freud, né? Concepção freudiana. freudiana, sim, a concepção freudiana, sim, sim. Esses processos de estruturação, de ritos de passagem, processos de concepção de si mesmo, de ampliação e contração da consciência. Todos nós executamos esse caminho durante a vida. E por isso temos afinidade com essas histórias interessantes. É tão simples, não é mesmo? E o mesmo princípio que você usou para tão sabiamente nos falar da Branca de Neve. Se manifesta fora porque existe dentro. Sim, é meio que falar do mesmo, não é mesmo? Mas a gente fala de um jeito diferente, dando abordagens
baseadas no estruturalismo da realidade, onde as pessoas dividem para estudo. Sim. Aí, peço perdão a quem nos ouve, né, Padilha, falar desse jeito, nesses temas, mas é tudo culpa do menino. Tudo culpa dele. Culpa ele, tá? É mesmo. Para ficar essa coisa gostosa, essa coisa interessante, né, da vida, desse sentido de Jung, esse sentido de Campbell, esse sentido Sim. que esses grandes seres, né, esses grandes pensadores trouxeram, né? E as Ele pessoas não gosta de trazer nome, mas é bom para as pessoas estudarem. Não, é importante isso, porque o próprio Se repete, se o Jung retorce. estudou bastante, o Jung estudou bastante o tarô, e é importante para as pessoas perderem o medinho dessa ferramenta que é uma ferramenta maravilhosa para o autoconhecimento. A base, né? Você estudou as Odisseias representadas em Prometeu, Osíris, Buda, Jesus Cristo. Até mesmo naquele conto da gata borralheira, né, da Cinderela. Naquele desenho, né, não sei se você conhece, ele chama Cãezinhos da Sorte. Cãezinhos da Sorte, não, esse eu não conheço, vou ter que assistir. Fala de alguns estágios, fala de algum desses processos, mas são conceitos enraizados aos seres. Então, toda a história que você vai contar, para ela se manifestar em sucesso, existe essa fórmula, porque ela combina com todos, né? Sim. É isso que eu estou tentando passar para você e para as pessoas. E a gente também pode observar o que vai se manifestando fora nesses filmes, na maneira como os filmes interpretam os próprios conflitos dentro do filme e tudo, para ver como o coletivo, a psique coletiva está evoluindo também. Sim. Vamos trazer agora um princípio dentro da mesma jornada, lembrando que você disse que o outro amigo estudou o tarô. Agora eu lhe pergunto, por que as pessoas omitem essa parte nos livros? Pode falar, eu deixo. É democracia. O outro amigo, Jung? Por que as pessoas omitem essa parte nos livros de história, nos livros de filosofia, Por os preconceito. filósofos da atualidade? Também. Mas é um preconceito instigado por quê? Por que eles têm? Por que eles aprendem a ter esse preconceito e formam conceitos sobre a persona diante desses mesmos preconceitos? Eu vou dar outra dica. Sim, eu preciso de outra dica. Eu sei. Porque ele, usando o tarô, marcou seu nome na história. Eu vou dizer porque tem uma afirmação, não me lembro de quem foi. Esquece a afirmação, fala você. Sim. Porque sinceramente, eu vou falar sinceramente. Eu Por sozinha. favor, estou pedindo aqui. Sim, eu sozinha. Vamos supor que me colocasse aí numa cela, numa prisão. Sozinha. Com um tarô na minha frente, sem que eu soubesse nada sobre o tarô, só com os arquétipos do tarô à minha disposição. Aos pouquinhos, meditando sobre aqueles arquétipos, iriam se revelando para mim todos os meus processos interiores, os processos da minha psique, os processos magísticos, os processos alquímicos, os fluxos, né, os ciclos do universo, do macrocosmo, tudo isso. Diante da sua personalidade, dos seus conhecimentos, não agora se prendesse em você, ok. Sim, Mas, feito para mim naquele momento, o manifesto ali. Ótimo. Exatamente. Então, diante disso, eu lhe falo, esse tipo de coisa não é bom ensinar. É bom ensinar uma bandeira. Alguém que fez de um jeito e marcou seu nome na história. Porque fazer as pessoas pensarem por si mesmo vai contra o meu poder de manipulação. Conceitos enraizados dentro de um conceito sistêmico, né? Aí os que pensam eu trago para perto de mim.
Sim, e inclusive tem toda uma linha de estudos do tarô para o desenvolvimento bem saudável e bem sustentado da mediunidade. O O redescobrimento, né? redescobrimento, sim, desculpa, o redescobrimento, sim. Agora vamos entrar aqui nos 12 estágios da jornada do herói, segundo um amiguinho aí, o Christopher Vogler. Ai, ai. O mundo comum. O mundo normal do herói antes da história começar. Aí vem o chamado da aventura. Qualquer semelhanças com filmes e histórias é mera coincidência. Sim. É chamado aventura. Um problema que se apresenta ao herói. Um desafio ou aventura. Aí depois disso vem a reticência do herói ou recusa do chamado. Ai, ai, o menino aqui vem com várias historinhas na cabeça dele, de filminhos que ele assistiu. Sim. O herói recusa ou demora a aceitar o desafio, gerando expectativa a quem participa do processo. Geralmente porque ele tem medo. Ele encontra um mentor ou uma ajuda sobrenatural, aí depende da criatividade de cada um. Ele cruza o primeiro portal, ele abandona o mundo comum para entrar no mundo especial ou mágico, ou em um mundo do qual ele não estava acostumado. Veio na cabeça aqui a Senhor dos Anéis. Sim, Senhor dos Anéis, sim. Ele sai, sim. Provocações, aliados, inimigos. O mesmo herói, ele enfrenta testes. Ele encontra aliados, enfrenta dados inimigos ante a percepção e a conotação do próprio evento, não é mesmo? Brincadeiras. Ele tem uma aproximação, tem êxitos durante as aprovações, né? Senão fica chato. Sim, sim, tem que ter um pouquinho de sucesso. Ele tem uma aprovação difícil. Sempre, sim. Até mesmo traumática. Daí na oitava, né? Sim, sempre. Normalmente uma crise, ou então uma vida, uma morte, alguma coisa que acontece. Sim. Um encontro com karma, sim, tem. Uma coisa acontece. Uma recompensa, né? Uma recompensa, porque senão você precisa de uma recompensazinha, senão você entra no buraco, né? Trauma, né? Sim. Entra numa depressão. Um ponto de gravidade perante a vida. Você fica lá girando. Aí depois da recompensa, ele tem aí o elixir, né? A potência de vida, como dizia Spinoza. Eu já estou metida. Aí vem a ressurreição do herói. Ele nasce de novo maior diante do próximo processo, ele enfrenta a si mesmo. Sim. Aí ele tem o regresso com o próprio elixir, né, com a potência de vida, né, então ele vem melhor e mais esplendoroso. Aí depois ele volta para o mundo comum. É um ciclo. Sim. E na dramaturgia grega, se chamava de comédia as histórias onde o herói aprendia. Então ele aprendia, integrava novos arquétipos nele, e aí voltava para o outro mundo, mas num estado diferente, ele tinha aprendido. E a tragédia era quando o herói não aprendia. Então ele não integrava, ele ficava no buraco e voltava para o seu mundo, mas o mesmo. Sim, amiga. Sim. Vamos entrar aqui numa outra interpretação, mas é a mesma coisa, não muda nada. O menino não leu muito, fica difícil. Joseph Campbell.
Ah, Joseph Campbell, você escreveu um livro maravilhoso chamado justamente A Jornada do Herói. O Herói de Mil Faces. Uhum. O Herói de Mil Faces. Primeiro tem a partida, a separação. Dentro da partida tem o mundo cotidiano, o chamado à aventura, a recusa do chamado, a própria ajuda sobrenatural. Ai, ai. A travessia do primeiro linear e a barriga da baleia. Se vocês não compreenderem esses conceitos, o livro é muito bom, muito gostosinho. Nós lemos de onde a gente vem, sabia? Aí vem o segundo ciclo. A descida, a iniciação ou penetração. Dentro desse ciclo vem a estrada de provas. O encontro com a deusa, no caso, a sua deusa interior, se você for homem. Uma mulher como tentação. Pode ser colocado como a mente também, a proposta da sabedoria. A sintonia com o pai, que no caso é a sintonia com o eu maior. A própria apoteose. A grande conquista. E aí ele fechou o segundo ciclo. E aí no terceiro, o retorno, vem a recusa do retorno, porque é igual vocês não querem nascer. Aí nasce e não quer morrer. É. Aí vem o voo mágico, né? Vem o resgate interior, que no caso é aquele processo que a morte te propõe a você rever quem você é, numa expansão consciencial durante o lapso atemporal que você passa durante a dessoma. Ai, menina, isso é tão gostoso, sabia? Parece que a gente está sentado olhando o céu, conversando. Sim. É como eu me sinto. Sim, sim, olha, estou muito grata, tá uma delícia. Vem o Senhor dos Dois Mundos, né? Vem o dualismo, né? A proposta de você se rever diante do que você tinha, nos fatos que você interpreta com o passado. E você tem também a energia e a proposta do que você reinterpreta diante das experiências que você passou nos dois ciclos anteriores. E aí você ganha, depois de passar por esse ciclo, a liberdade para viver. São 3 ciclos. Uma base existencial, e qualquer semelhança com outras tríades é mera coincidência. É interessante essas coisinhas. Então, agora que a gente meio que explicou por cima essa jornada do herói, essas propostas, eu espero que tenha sido bem claro nas minhas limitações de menina Padilha ainda crescendo. Agora vamos falar sobre o tarô. Ai, como eu gosto de tarô, não é mesmo? Esses nossos amigos de Vênus são interessantíssimos. Sim. Mas vamos lá. O tarô, o jogo de cartas, jogado na França, né? Em países francófonos, tem tantos nomes, né? É composto por um baralho de 78 cartas, mais ou menos. Tem aí a Federação Francesa de Tarot, tem essas coisas todas, essas brincadeiras, tem aí essas propostas que se disseminaram no mundo, não é? Elas surgiram há uns 2000 anos, vamos ser francos. Mas os registros nos dão aí no século XV ou XVI. O que eu tenho de uma primeira compilação foi 1300, por volta de 1300. Mas, sim, mas... O menino viu dá essa conotação, mas não importa. Porque o formato e a aglutinação das energias que deram esse sistema do tarô, porque não tem uma entidade, não tem um ser que toma conta. E nós temos uma elipse invertida, uma dentro da outra, né, de um padrão energético, uma máquina mesmo, que capta as informações das curvas de probabilidade
e capta as informações de quem joga e de quem se propõe a perguntar. E a partir daí, ela te dá as informações que melhor se adaptam ao contexto. Sim. Podemos estudar mais sobre isso depois. Então, esse princípio já ocorria há muito tempo atrás, porque não funciona só com cartas, com búzios, uma série de outras coisas, né, que usam essa linguagem, né? Aí, a partir daí, veio tarô, tarote, taroche, taroque, uma série de outros nomes, que o menino até muda o padrão de voz, né? 10 cartas numeradas entre 4 figuras, etc, etc. Essas coisas já estudaram muito, já tem muito sobre isso. Tem muitos jeitos de trazer os mesmos conceitos. E aí eu passo aí o bastão para você. O que você me diz sobre o tarô? Eu também sabe um pouquinho, que eu sei, você é mentira. Eu não. Ai, o que eu Se eu não concordar, sei eu por falo. onde começar. Eu não sei por onde você quer começar. Não sei, tudo que você O que falou você acha do tudo, você tarô? falou Vamos tudo. conversar. Eu não. Ah, eu acho uma A pessoa que magnífica. perguntou quer saber as cartinhas. Como Isso assim que as ele quer ver. Mas cartinhas? me diz o que você acha do tarô. Vamos conversar. Fica Não, chato, mas parece aula. Eu não gosto de aula. não, mas para quem quer saber as cartinhas, eu vou sugerir o seguinte. Vou sugerir a maneira que eu aprendi o tarô. Porque as informações já estão todas no rio do saber e estão todas no inconsciente coletivo, né? O tarô é patrimônio universal e domínio público. Então a pessoa pode comprar um baralho de tarô que seja o que ela acha o mais bonito. Entra numa loja, pega o mais bonito, o que mais te chamou a atenção ali, o que você achou mais bonito. E aí cada dia você senta 5 minutos com uma cartinha, ou pega uma por semana, e você olha para aquela cartinha e medita. E aí ele vai se abrindo, os símbolos vão se abrindo, ele fala através de símbolos. E os símbolos falam direto com o subconsciente da gente, né? Por isso que a propaganda usa tanto símbolo, as marcas usam muitos símbolos para falar com o subconsciente da gente. Você entra num shopping center e você está sendo bombardeado por símbolos o tempo todo, e aquilo vai direto ao seu subconsciente. Então o tarô torna a gente mais consciente desse processo, da simbologia, de decodificar os símbolos. E todo mundo sabe fazer isso sem precisar pagar por um curso. Por isso que é muito bonito esse processo do tarô. Ele te ensina de dentro para fora, através da intuição. Sim. Agora me deixe te ouvir. Me conte como funciona a jornada do tarô no tarô que você separou aí. É isso aí que a pessoa perguntou. Vamos lá. Não, A perguntou a jornada do jornada herói. do herói, a jornada do herói. A jornada do herói. Tá. Se eu desejar acrescentar alguma coisa, eu posso? Sim, claro, sim. Então eu vou te interromper. Se tiver alguma coisa, senão eu vou ficar quietinha. Mas Olha não, como eu mas a sou gente já metido. Eu venho falou aqui e quero que você fale para mim. mas a gente já falou da jornada do herói. Eu sei, mas tem as correlações com as cartas. Tá, tudo bem. É porque eu não uso muito a jornada do herói das minhas correlações, eu uso mais o processo de interação Para do de se consciente debater. com o subconsciente. Tá bem, fala do jeito que você sabe, tá bom. Então, a única carta que existe no tarô é o zero, assim como o único número que realmente existe é só o número zero. O Sim, zero, a plataforma da existência, né? Então, a primeira letra do alfabeto hebraico, respiração. Por isso que quando você senta meditando, observando a sua respiração, você acessa o rio do conhecimento, do saber, o rio do saber.
Então, Sim. por isso, o processo de meditação é tão importante. Por isso, por exemplo, o Kung Fu. Fazendo Kung Fu, ele entra num estado meditativo profundo, repetindo aqueles movimentos o tempo todo. E isso você consegue acessar, você vai conseguindo acessar o saber universal. Né? Você acessa a si mesmo também. Por isso, Sócrates falava, né, conheça a ti mesmo e você conhecerá Deus e o universo. Então, a única carta do tarô que realmente existe é o louco. Na verdade, não é louco. Em português a gente chama de louco, né? Mas a tradução real ele seria o bobo. Ele é o bobo. Ele não é louco, ele é bobo. Ele é bobo. Ele respira. E ali é a carta da respiração. Então, baseado nisso, sentadinho ali, na respiração, ele vai adquirindo certos... Ele vai começar um caminho. Então, primeiro, ele vai se perceber um ponto dentro de um círculo. Então, ele começa como círculo, aquele círculo se fecha, forma uma elipse com um pontinho no meio, que é o símbolo do infinito. Então, ele vai formar um pontinho para a concentração das forças do macrocosmo. Então, e esse se torna o mago. O mago é a capacidade de concentração da força, da vontade, num ponto que se quer manifestar. Por isso que quando eu me preocupo muito com uma coisa, eu estou fazendo magia. Normalmente aquela coisa com a qual eu estava me preocupando vai se aglutinando, acaba se manifestando. Né? Os meios de comunicação manipulam bastante essa força, mostrando guerra 24 horas por dia. As pessoas vão se preocupar com guerras 24 horas por dia. Que coincidência, aparecem mais guerras, ou pelo menos a percepção de que há mais guerra, né? E mais estados contrativos. Mas eu também posso usar essa mesma capacidade de concentração para concentrar no que eu quero e não prestar atenção no que eu não quero que apareça no meu jardim. Por isso que o mago, normalmente, ele tem um jardim, ele tem rosas acima dele, ele se concentra, essas rosas são as rosas da vontade, do desejo dele, ele se concentra e vão aparecendo rosas embaixo. E notando esse processo, começam a aparecer lírios. O lírios é o saber. Notando que o que ele está aglutinando no pensamento, sustentando emocionalmente certos pensamentos, começa a aparecer embaixo, ele começa a adquirir uma sabedoria sobre como funcionam as coisas. Mas ele, na verdade, não é, ele é um pontinho, né? Ele é um pontinho no meio do símbolozinho do infinito. Então, quem faz as coisas? Quem faz tudo? Onde fica a caixa, né? Quem faz tudo? Porque o mago, a atividade do mago, ela é uma atividade mental, que é praticamente a atividade mais importante que existe. Algumas pessoas discordam disso, mas nesse tarô aqui é a atividade mais importante, que é a atividade mental. Então, quer dizer, você pode mudar o universo sentado na sua almofadinha de meditação? Sim. Que a atividade mais importante é a atividade mental, porque o universo é mental, o manifesto é mental. Então, ele conversa com quem que ele está conversando, né? Porque ele está ali de olhinho fechado, ele está de olhos fechados, os 4 elementos na mesa dele, que são os elementais, né? E ele conversa com o subconsciente, que para ele parece que é um subconsciente dele, mas na verdade o subconsciente está conectado com todo o universo. Por isso que a formiguinha ali caminhando, igual o pai José fala, a formiguinha ali está num estado em equilíbrio, conectada com todo o universo. Então, ele passa essas coisas que ele está pensando para a sacerdotisa. O que é a sacerdotisa? É a memória e a capacidade, é o que vai manifestar as coisas, é de onde corre as águas da manifestação. Se diz, é a lua, né, por assim dizer. Então, sim, amiga. Que vai refletir. Você nota como combina com as histórias que Marabu anda contando? Sim, bastante, porque sabendo-se desse processo, então o negócio é o seguinte, o universo sempre diz sim, a sacerdotisa, ela sempre diz sim, ela não tem capacidade indutora. O que é indutora? Indutora é a capacidade de induzir, de acrescentar um novo pensamento no sistema que você está sustentando com os seus pensamentos. O mago induz e a sacerdotisa deduz. Então, aquilo que você induziu, ela deduz, ela continua, e ela continua deduzindo aquilo até você induzir um novo pensamento.
uma Exatamente. nova ideia. Por isso que alguns conceitos das ideias são também chamadas de ideia-semente. E por isso que o Exatamente. Mercúrio está associado com o mago e a Lua associada com a sacerdotisa. O Mercúrio, em inglês, se chama Quicksilver, a prata rápida. E outro nome para a Lua, o elemento relacionado com a Lua, né, a prata. Então, um é a prata rápida do pensamento, a outra é a prata que se aglutinou. Sim. Aí a sacerdotisa, ela é virginal, né? Nossa Senhora, ela é virginal. Então, mas ela está sentada na caixa, está sentada no cubo, na caixa que... Ela é maconheira. Sim, está sentada na caixa. E aí, a imperatriz, então, fica grávida. Né? O útero cósmico fica grávido da sua ideia. E aí, a sacerdotisa, a imperatriz. Sim, isso. E aí, a sua ideia, então, você vai se manifestar. Claro que nos tarôs, quando se mostra a sacerdotisa, ela está sentada num lindo jardim, onde tudo aquilo que o mago comunicou para o subconsciente dele e para a sacerdotisa se manifestou, voltou para ele, né? E ele consegue ver aquilo refletido no mundo em volta dele. Se o tarô realmente refletisse a sacerdotisa, a imperatriz da maioria das pessoas, ela talvez não estivesse num jardim tão bonito, porque as pessoas passam formas para o mundo delas que criam um mundo talvez não tão... Aí começam a reclamar do mundo. Então, esse processo é esse processo de eu olhar para o espelho, e o espelho vai refletir para mim o que eu estou mandando para ele através dos meus pensamentos. Vai voltar, manifesto. Então, Exatamente. quando chega nesse processo do manifesto, já é passado. Por quê? Porque a manifestação se faz no mago e a sacerdotisa. É 1 e o 2. 1 mais 2, 3. Manifestou. Então, se eu quero mudar o que está manifesto, eu, ao invés de reclamar sobre o manifesto, eu vou olhar o que eu ando pensando. Quais as ideias do mental eu ando comprando. Sim. Qualquer semelhança com o que eu disse há pouco é mera coincidência. E qualquer semelhança com o que andamos dizendo. Inclusive, teve uma conversa que você fez totalmente sobre isso, esse processo de comprar as ideias do mental, sem refletir sobre o que você está comprando, o que você está jogando para sua caixa, para sua bolha. Sim. E aí, o imperador é o racional. Qual que é a capacidade do racional? A capacidade do racional é de ver vendo o que a imperatriz manifestou, se é aquilo que eu quero ver manifesto, o imperador então se senta na caixa. E tudo que vem, todas as formas mentais que me são propostas, que são contrárias àquilo que eu estou tentando manifestar, eu simplesmente digo, não, obrigado, eu tenho domínio sobre a minha bolha. É por isso que quando o imperador está relacionado ao signo de Áries, e quando ele se senta ali naquela caixa, ele está representando uma força divina que te protege, sempre te protegeu e te protegerá para sempre, porque na sua caixa, na sua bolha, ninguém mexe, só você. Então, como que eu crio uma situação onde a pessoa está criando na bolha o que ela não quer? Eu alimento ideias para ela, que ela compra, sem pensar, e aí isso vai se refletir na bolha dela. Mas se ela não comprar isso, nada se manifesta na bolha dela, sem o consentimento dela. Seria uma violação ao livre-arbítrio. O imperador tem domínio sobre a caixa, sobre a bolha. Magnífico. E aí, observando esse processo, né? Então, fazendo isso, observando esse processo, você começa a acessar um conhecimento que, na verdade, você começa a ver que é uma intuição, ele vem de dentro para fora. Você conhece o seu guru interno, você conhece o Hierofante, o número 5. Então, o Hierofante, ele começa a te ensinar. Ensinar sobre o material, sobre o mundo manifesto, sobre esses processos. Mas para ele te ensinar, por isso que o som dele é... E ele fica com a mãozinha assim, ó. Para ele te ensinar, você tem que aprender a ficar em silêncio. E aí, observando. E ele Qualquer sempre... semelhança é mera coincidência, tá? Sim. E ele sempre fala baixinho. O elefante nunca grita. O ego grita. O mental externo, proposto pelo sistema, grita.
Então, se está gritando, não é o hierofante. O hierofante sempre fala baixinho. E o hierofante não te fala o que fazer. Ele não fala, compra esse bilhete da loteria. O hierofante te dá princípios e te dá maneiras de entender o universo para que você mesmo possa tomar suas decisões. Ele não cria dependência, ele educa. Já diziam alguns sábios orientais que ele é o seu sábio interno. Sim, sim. E aí, vendo isso e aprendendo a confiar nesse professor interno, no hierofante, né? Então aí a gente chega na carta dos amantes. Então, nos amantes é quando você entende que o seu mago, na verdade, não sabe tanto o melhor, né? Então, para prevenir que na sua bolha apareça uma coisa que não esteja de acordo com o superconsciente, né, que sabe melhor o seu eu maior, né, você instrui a sua sacerdotisa a olhar para o superconsciente e não para o seu ego. Então aí é quando você começa a tomar seu beliscãozinho, né, da vida, porque aí apesar do seu ego estar tentando criar coisas ruins, você nota que elas não conseguem se manifestar da maneira tão ruim quanto você mandou, porque a sacerdotisa começa a olhar para o eu maior, para o superconsciente. Processo novo da Terra. Sim, é o processo novo da Terra. A vida se torna mais gentil. Mas configuração mais fofa possível. Através dos amantes, se programa no seu sistema a configuração mais fofa possível, o tempo todo. Ou a mais gentil possível. Sim. Porque aí a sua sacerdotisa para de olhar para o seu ego. Mas também as suas manifestações egóicas, talvez, elas param de se manifestar. Você pode dar birra e elas param de se manifestar. Não daquela forma, elas vão se manifestar da forma mais gentil possível, para você aprender a lição. E observando esse processo todo, aí você aprende, você conhece o seu carro, a sua bolha total. Você entende que a sua caixa, na verdade, é um enorme carro chamado universo. E assim eu me emociono. Por isso que a simbologia é magnífica, né, da carruagem. Ali estão as polaridades, ali estão, você está coberto você tem uma coroa de estrelas, você está coberto por um manto celeste, você tem as fases da lua nos seus ombros, você tem o escudo de Vênus, da sabedoria, mas você tem a pureza da força crística de Oxalá nas suas vestes internas. Não importa o que aconteça fora, a sua pureza está sempre ali por dentro, protegendo o seu coração. E você é vestido com as saias, né? Com a saia, com o cinto do tempo, dos ciclos do tempo, das constelações. É lindo, é lindo. Mas essa carruagem, ela não precisa se mover, ela não se move. Aliás, ela é feita, né? Ela é feita de rocha, ela não se move. Por quê? Porque o que move é o universo. Você simplesmente move com ele, como um ponto onde todo o macrocosmo se manifesta. Você aprendeu bem, não é mesmo? Não, eu acho bonito. Você e nossas entidades amigas também, falando aqui, tá muito bonito. Eu acho muito bonito. E aí vem a 8, agora que você tem esse carro, né? O universo, a sua bolha é todo o universo. Agora você tem que ter força. Você tem que ter força. Porque são forças celestes, você tem que ter força. Então vem a carta da força, é onde eu pego, é o 8, né? Então eu pego o símbolo do infinito, e agora eu coloco ele na vertical. Por quê? O que vai acontecer com ele? Ele vai para a vertical, porque vai vir um infinito maior, vai vir uma força divina. Ele se amplia. Vai vir uma força divina ensinar o meu leãozinho vermelho, né? O leãozinho vermelho é uma analogia alquímica. Um leãozinho comeu o sol. E primeiro ele fica vermelho. E aí ele tem que ir se amadurecendo
esses bichos internos que a gente tem, eu não gosto de chamar de bicho porque os bichinhos são tão bonzinhos, né? Mas essas formas contrativas, essa reatividade que a gente tem às coisas, para que ele se torne um leão velho. O leão velho, ele sabe ser paciente, ele não se torna reativo, porque ele sabe que se ele se tornar reativo, o espelho vai manifestar aquilo para ele. Não tem jeito de eu ficar com raiva e o meu espelho não me refletir ampliadamente, porque meu carro é o macrocosmo, é o universo inteiro. Não tem jeito do espelho não me refletir ampliadamente um mundo raivoso. É impossível, é uma lei. Então, para o espelho me mostrar um mundo feliz, eu tenho que sorrir para ele. Para o espelho me fazer sentir que eu não sou sozinha, eu tenho que me ver refletida em todo mundo, e todo mundo refletido em mim. Se eu deixo alguém de fora, eu já saí do meu... eu já baguncei, não tem como bagunçar, né? Mas eu criei uma outra coisa, sim. E errando a gente aprende. Exatamente. Você vai observando o que você está... É tipo assim, tem gente que come bolo ruim a vida inteira reclamando que o bolo tá ruim, mas a pessoa não nota como que ela está fazendo aquele bolo. Então, se você não está gostando do que você está comendo, olha o que você está colocando na sua cozinha. Aí a próxima carta é o eremita. Né? E o eremita, ele chega nesse processo de amadurecimento, ele chega nesse estado de paz, e aí ele consegue usar aquela luzinha dele, que agora que ele limpou o vidrozinho da lamparina, né, da lanterna, ele consegue mostrar o caminho para os outros, mas não de uma forma onde ele vá forçar ninguém. Ele simplesmente ilumina o caminho. Consciência. Sim. Perfeito. Sim, e aí normalmente aí tem o começo de um certo novo ciclo, dependendo tem a roda da fortuna. Então a roda da fortuna, quando você chega ali, aí você vai entender que a roda da fortuna nada mais é, que a gente chama de fortuna, né? Por isso que isso está também associado à carta da riqueza e pobreza, o ciclo de riqueza e pobreza. Que esses ciclos, que essa roda, que essas coisas que a gente fica observando, que parecem tão caóticas, nada mais é que o resultado de todo esse processo, mas feito de maneira inconsciente. Então fica parecendo que o universo fica um caos e fica girando e essas coisas acontecendo e eu sou vítima disso tudo, quando na verdade eu sou criadora, co-criadora de todos esses processos. Então, quando se entende isso... Co-criadora de realidades. Co-criadora de realidades, sim. Então, quando se entende Perfeito. isso... E a roda da fortuna tem uma esfinge no topo, né? Então, quando você resolve isso, a esfinge te deixa ver esses processos. Então, quer dizer, assim, não reclamamos mais. Exatamente. Como é que é? Não gostou? Não gostou? Volta lá no mago e repete o processo. Entendeu? É bonitinho. Então, é perfeito. A próxima carta depois dessa é a justiça. O equilíbrio. É a carta normalmente associada à ideia de karma, mas é uma coisa que das coisas estarem equilibradas. Exato. E a justiça, ela tem uma certa, ela não é a carta associada diretamente com Saturno, mas ela tem um pezinho, né, de Tav, de Saturno nas vestes dela. Ela vai te impor alguns limites ali para você aprender. Então, você passa por esse ciclo, onde aquele processo que você aprendeu, que estava tão maravilhosamente antes, é como você falou, é um segundo portal. Então, esse foi um primeiro portal. O segundo portal, vão ter processos, vão ter caixas, vão ter bolhas, onde eu não vou conseguir mexer, porque não é justo. Vão ter coisas que eu vou tentar manifestar, mas elas não estariam em equilíbrio com todo o universo, então elas não vão se manifestar. E eu vou ter que entender que existe uma justiça. Tem coisas que eu não posso mexer acho que se chama ser de lei, eixo de lei, né? Todo esse processo. Você aprende a ter mais respeito. Se chama meia-noite. Se chama meia-noite. Quem quiser ouvir.
Sim, se chama Não meia-noite. limitando, não limitando mesmo, tampouco colocando hastes e podando outros, mas apenas uma brincadeira para quem quiser estudar. Sim, Está aí sim. nos históricos da vida e nos históricos, como chama? YouTube. YouTube, registro histórico do consciente coletivo. Exatamente. E aí você primeiro vai dar birra, né? Talvez, não sei, ou vai entender todos os processos, mas para fazer isso, então aí você se sustenta em Tave, você se sustenta na força, né, de Saturno, no seu Exu. Você se vira de cabeça para baixo e vai observar o seu grande inconsciente, é a carta de Netuno, de entrar mesmo nos mares do subconsciente para ver como realmente as coisas funcionam. E a carta também do desapego. E Exatamente. e aí tem uma parte sua, tem um egozinho, tem uma parte que ela se transforma, ela morre, que é a carta Ela da morte. renasce. Ela renasce, sim. Ela se O ego não transforma. morre, sim, o ego manifesta. Sim, sim, ele se transforma. Vamos falar mais como transformação. Ele passa por uma transformação. Exatamente. E aí vem a carta da temperança, né? Arcanjo Miguel ali temperando, jogando água no leãozinho, mas já é o leãozinho velho, e colocando fogo na águia, né? Que é a nossa água interna. Então ele vai, a temperança, você vai ser temperado. Você vai ser, certas forças internas vão ser equilibradas num processo de aprendizagem. Para te preparar para a próxima Sim. etapa, que é o seu encontro com a carta do demônio. A carta do demônio, ela representa a carta da prisão aos apegos materiais. Então você vai ser confrontado com um mundo material que vai te... Se você se apegar, você vai se aprisionar. É como Tranca fala, poder é liberdade. Então, eu tenho... Mas se eu aprendi bem o ciclo anterior, eu aprendi já que o material, ele não só é passado, como ele é ilusório. Então, se eu me apego, eu prendi o meu mago ali naquele processo. Então, a carta do demônio está relacionada ao senso de humor. Eu tenho que olhar para aquilo, ver uma grande piada cósmica, falar assim, isso é pegadinha do universo, esse demônio não existe. E naquele momento que eu faço isso e morro de rir e vejo que aquele demônio não existe, isso é uma pegadinha do universo, você não vai me prender nesses apegos materiais, porque o material já é passado. Para que eu vou me prender numa ilusão se eu consigo criar o material a partir do processo que a gente falou, dessa jornada que a gente falou, né? E aí o demônio se revela Se através revela do porque... conhecimento e sabedoria. Sim, ele se transforma, porque 15 é 1 mais 5. Então ele se revela e se transforma na carta dos amantes, e ao invés de ali vir um grande demônio, você vê o arcanjo Rafael, que sempre esteve ali o tempo todo. Aí você Pois passou é. outro portal. Você passou outro portal. Só que aí vai ter uma certa limpezazinha, vai vir o processo da torre. Qual que é o processo da torre? Tudo que eu criei até ali, fora da minha autenticidade, vai ser destruído para poder ser reconstruído de uma maneira mais, com um alicerce mais sólido. Então, vai ter um processo de transformação ali. Um outro processo de transformação. Para que finalmente venha o processo da estrela, onde eu entenda finalmente tanto que a cartinha da estrela normalmente tem um passarozinho atrás dela e ela está rodeada por todas as estrelas e tal. E ela está jogando a água da mãe, do máter, né? Na terra e de volta na água. E tem um passarinho, no tarô que eu gosto, tem um passarinho que se chama Ibis, que é um passarinho, né, do Egito. E o que o Ibis conseguia fazer é que ele conseguia ir lá no fundo da água e pegar o peixinho que você queria. Então, na carta da estrela, ao invés de eu ficar dependente do externo para conhecer as coisas, para me trazer as respostas, eu simplesmente sento, medito,
entrego aquela questão, aquela pergunta para o meu próprio passarinho íris dentro de mim, e ele vai lá no fundo do subconsciente, que está conectado a todo o subconsciente universal, no rio do saber, e traz de volta para mim aquela informação que eu preciso. E fazendo isso também, sabendo que esse é o processo, as águas do meu mental começam a se acalmar mais. E aí vem o outro portal da Lua. A Lua vai formar corpos mais sutis, curar coisas no corpo material que eu esteja habitando naquele momento, por isso que a Lua tem esse poder curador, para que eu consiga realmente ver o Sol. Senão o Sol queima. Então, Perfeito. Tem a integração no Sol. O Sol representa o consciente e o subconsciente integrados, mas eles se integram de maneira como duas crianças inocentes, e não como processos egóicos. Tem sempre o seu processo egóico, mas é como se tivesse se purificado um pouquinho, quando a gente chega nesse outro processo. Porque isso tudo se repete, né? Vai se repetindo, é como se fosse uma espiral, que sempre fosse repetindo numa frequência mais elevada. Sim. E aí chega a carta do julgamento, onde esse consciente e inconsciente se unificando, é como se eles criassem um novo ser antagônico, diferente. Arcanjo Gabriel. Então vão ter... são certos filtros ali que vão acontecer para finalmente chegar na carta do universo, onde você vê que você, na verdade, era o dançarino ali no meio de todo o joguinho. Era o louco, é de novo o louco, mas é o louco tendo passado por toda essa jornada. E aí começa a jornada de novo, você começa como louco outra vez em outro processo. Perfeito. É um ciclo. É um ciclo. Como o Morabo disse na conversazinha sobre Rei Arthur e a espada, você tira a espada daquele cubo, só daquela pedra, só para notar que ela está fincada numa outra pedra. Então o ciclo vai começar outra vez. Exatamente. O que você achou? Eu acho que as pessoas devem ter dormido. Eu acho que elas vão ter dormido. Sim. Não, tá ótimo, tá perfeito. Eu agradeço a oportunidade. E qualquer dúvida, estamos aqui. Que a jornada de todos seja o caminho para autoconhecimento de si mesmo, sem projeções externas. E a partir das projeções, vamos pegar as pistas para ver o que está refletindo do que está dentro, não é mesmo? Gratidão. Paz.